Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos aos céus e rezou dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Ó Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Ó Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Cada vez que ouvimos a proclamação do Evangelho, nós devemos nos colocar junto com Jesus. E hoje nós estamos com Ele no jardim do Getsêmani, em uma das suas últimas orações, quando Jesus fala com o Pai, entregando os seus seguidores. O que Jesus pede a eles? Jesus já havia pedido que eles se amassem. E o que Jesus pede por eles? Pede ao Pai que eles sejam um. Como o próprio Jesus e o Pai são um. Esta é a oração sacerdotal. O sacerdócio de Jesus faz com que haja um elo entre a humanidade e o próprio Deus. Isso é próprio do sacerdócio. E nós, sacerdotes ministeriais, os padres, somos canais para que esta unidade entre o céu e a terra se faça. E não por merecimento nosso, mas participando do sacerdócio de Jesus. Então, todas as vezes em que nós celebramos a Santa Missa, presidindo-a, junto com vocês que celebram a Santa Missa, todas as vezes que
o padre realiza algum gesto litúrgico, é Jesus na pessoa do padre que está realizando naquele momento. Este é um sentido de unidade. Mas não é o padre sozinho, é o padre com toda a igreja que participa deste momento, desse sacramento. E não simplesmente observa, mas se sente dentro. Então estou aqui presidindo esta missa hoje pela alma deste nosso irmão e celebrando junto com todos vocês que elevam a Deus esta prece, entre tantas outras intenções que vocês colocam. Então nesse momento nós estamos nos fazendo um em Cristo Jesus. Deus sonha que a humanidade possa buscar esta unidade, mas não é uniformidade. Uniformidade a gente sabe, né? No colégio, em algumas escolas ainda há o uniforme, né? Para identificar quem é aluno e quem não é mesmo? E nós temos ali um padrão, né? Todos com aquela mesma peça. Mas o que Cristo espera de nós não é a uniformidade, mas a unidade dentro da diversidade que nós temos, porque cada um tem um carisma que foi dado por Deus, cada um tem um talento, um dom diferente. Então nós somos diferentes e nós podemos nos unir em Cristo Jesus. Nós não precisamos ser iguaizinhos, cópia uns dos outros, não é? Nós podemos ser diferentes tendo a Cristo como aquele que nos chama a viver no mesmo amor, né? Na mesma fé. Jesus ele reza não apenas pelos seus seguidores que estão ali com ele, os apóstolos que também estão em oração lá no Getsêmani. Ele reza por todos aqueles que haveriam de crer nele. Então por pessoas de épocas diferentes até chegar a nós que estamos vivendo nesse tempo presente. Então essa oração de Jesus alcançou a nós e a nossa oração tem que alcançar a todos os irmãos e irmãs. Por vezes nós rezamos por aqueles com os quais nós temos mais afeição, né? Pessoas que fazem parte da nossa vida e com as quais há um laço de afeto. A gente se sente muito mais propenso a rezar por essas pessoas, mas Jesus pede que rezemos por todos, inclusive até pelos inimigos. Veja só o que é de fato a unidade que Cristo nos chama a vivenciar, não é? É colocar todos os irmãos diante dele. Porque nós somos em Cristo Jesus, nós que acreditamos nele, um só corpo. E nós também podemos colocar em oração os nossos irmãos de outras igrejas, sem a pretensão de que nós somos melhores, né? Mas com a consciência de que se nós temos essa riqueza de Jesus eucarístico diante de nós, não é? Esta igreja da qual nós participamos, que nos dá todos os meios para nós nos salvarmos, nós devemos também colocar os nossos irmãos e irmãs. E um dos pontos desta igreja é justamente a fé em Jesus que morreu e ressuscitou. Hoje Paulo, ele é julgado, ele é perseguido, porque ele fala da ressurreição de Jesus. Entre os judeus havia uma divisão até de concepção em relação a esse tema. Alguns judeus acreditavam na vida depois da morte, outros não. Então havia até divergências entre eles. E Paulo nesse momento é julgado por alguns. É interessante, quando uma pessoa está pregando sobre Jesus e falando dos benefícios que ele traz a nós nessa terra, muitas pessoas até acolhem muitas pregações, quando as pregações falam, não é, da bênção que Deus vai nos dar aqui nessa terra, não é, do quanto Ele pode nos fazer prosperar, das graças que Deus tem reservadas para nós. Muitas pessoas acolhem esta pregação, mas nem todos vão dar a mesma atenção quando a pregação também fala, além dos benefícios que Deus nos dá nessa terra,
sobre os bens eternos, a ressurreição. Tem gente que vive uma fé que parece que é apenas um degrau, né, uma escadaria, um degrau após o outro para subir na vida nesta terra. Então, como se a fé fosse só o meio de eu conseguir prestígio, conseguir segurança, conseguir algum bem-estar material. E isso é facilmente acolhido por muitas pessoas, esse tipo de pregação. Mas a fé cristã vai além dos bens que Deus quer nos dar aqui. Fala também de um bem eterno, que é a vida eterna. E nós precisamos abraçar Jesus Cristo, sabendo que Ele sim nos ajuda nesta terra, mas que nós também precisamos nos desprender, né, de tantas coisas para que nós caminhemos rumo à salvação, à ressurreição. Porque Cristo não pode ser reduzido a apenas alguém que nos ajuda nesta terra. Ele é o Salvador. Então todos os benefícios que Ele nos dá nessa terra é para que a gente possa cada vez mais buscar a salvação. E é por isso que Jesus hoje vai dizer claramente nesta oração ao Pai que Ele deseja que aqueles que creem nele estejam com Ele. Ele diz: Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória. Glória que me deste porque me amaste antes da fundação do universo. Quando a gente compreende esta palavra, a gente oferta os nossos falecidos. Por mais difícil que seja a separação, por mais dura que seja a experiência do luto, não é? Porque o que a gente quer, logicamente, são as pessoas queridas conosco, mas Jesus faz uma promessa hoje, que aqueles que foram dados a Ele, Ele deseja que estejam com Ele. Então, seja qual for a razão da partida de uma pessoa nesta terra, são diversas circunstâncias às quais muitos de nós estamos sujeitos, né? Seja qual for a maneira, nós temos que ter essa consciência, né? Que aqueles que partem estão debaixo do olhar de Deus e o Senhor espera por cada um deles. Quando a gente vive esta fé na ressurreição, se torna mais fácil até a gente viver esses períodos da vida, essas fases que inclusive incluem o luto, que é tão difícil para nós, não é? Quando a gente olha numa perspectiva assim de união, ou seja, que as pessoas que estiveram unidas conosco agora vão estar unidas a Deus, e que existe uma outra forma de unidade que é muito além desta presença que nós temos aqui, né, junto com os outros, mas é uma unidade espiritual, porque as pessoas permanecem dentro de nós, né, sabendo que as suas almas estão na eternidade, mas o amor que nós temos por elas permanece. Nós começamos a ver o mundo, a vida, com novos olhos, com os olhos do Senhor. O Senhor disse que assim como Ele ama o Pai que está nele, Ele deseja que também aqueles que o seguem estejam nele próprio, em Jesus, para que vivam a unidade. Só é possível viver a unidade entre nós, na sua família, no seu casamento, em comunidade, se você fizer a experiência de unir-se a Deus, unir-se em oração, né? Unir-se na espiritualidade do dia a dia, quando você faz as coisas sabendo que tudo tem uma razão de ser, que Deus está ali presente também naquilo que você está realizando. Quando a gente tem esta busca de unidade com Deus, a gente consegue também lutar pela unidade da família. Quando a gente está distante de Deus, se torna mais difícil da gente viver a união, porque a gente encontra muitos motivos para a gente se desentender, justificativas para a gente não perdoar, ou até mesmo razões para a gente talvez desistir e deixar aquilo que está sendo difícil no momento. Quando estou unido a Deus, eu também consigo
buscar esta unidade. Mas saibamos bem, essa unidade sonhada por Jesus não é algo ilusório, não é algo cheio assim de romantismo, né? Porque buscar unir-se é muitas das vezes buscar ouvir mais as pessoas e também falar aquilo que nós pensamos. Às vezes a gente quer que os outros entendam aquilo que a gente pensa, mas a gente não é claro no falar. Às vezes a gente quer até mesmo que as pessoas ouçam o que nós temos a dizer, mas nem sempre a gente ouve a outra parte. A unidade também requer de nós saber renunciar, saber parar um pouco e, por que não dizer, até mesmo deixar-se lapidar. Então vamos pensar numa cachoeira cheia de pedras, ou até mesmo num rio onde haja, no curso das águas, né, onde haja bastante pedras. Essas pedras, pelo movimento das águas, elas estão sujeitas a se deslocarem, não é? E no atrito umas com as outras, elas vão se chocando e aquelas que são pontiagudas também vão se lapidando. Então vamos agora nos colocar como essas pedras, nesse fluxo da vida, do amor de Deus, né? A gente entra em choque com muitas pessoas, e às vezes as mais queridas, não é? E às vezes não é fácil quando a gente é espetado por alguém, mas a gente não se dá conta que às vezes também a gente espeta as outras pessoas com a nossa maneira de ser, de falar e de se posicionar. Mas nesses atritos aparentes, não é? Até nesses pequenos conflitos, as pessoas também podem se transformar se elas se deixarem modelar. É justamente nesse encontro com o outro que é diferente de mim, que eu vou me deixando lapidar por Deus. Acontece isso na vida de um casal, acontece isso na vida de amigos, acontece até na vida de pessoas que talvez, num primeiro momento, elas não tenham um laço de afeto, mas elas têm uma convivência profissional, elas têm uma convivência que é inevitável, não é? Porque moram umas perto das outras. Então, esse choque vai acontecendo naturalmente com o fluxo da vida. O que é preciso é que nós nos deixemos também transformar. Como é bonito quando a gente vê aquelas pedras, né, arredondadas, e pensar que para elas se tornarem assim, muitas águas rolaram, não é? E não só as pedras que se chocaram. A gente tem um ditado que diz assim, que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então até a água, que aparentemente parece que não vai mudar nada naquela pedra tão dura, com a presença constante, né? Pense na água que cai constantemente naquela pedra, pode ir transformando a pedra, né? Quanto mais quando essas pedras também se encontram. Então o amor de Deus também, que recai sobre nós, pode nos transformando e vai nos transformando aos poucos, mas é justamente na convivência onde a gente se choca mais com as outras pessoas que a gente pode viver esse amor de Deus, amando os outros, ou seja, perdoando, respeitando, também fazendo com que as pessoas nos respeitem, sendo pessoas respeitosas para com os outros. Tudo isso nos leva à santificação e nos modela como pessoas que querem viver em Deus e que veem que este caminho nos leva para a eternidade, assim como as águas de um rio sempre vão conduzir este fluxo para a imensidão do mar. Também nós estamos nessa vida, nos encontros e desencontros, sempre nos deixando mudar por Deus e pelas pessoas, sabendo que é para Ele que nós queremos caminhar. Vamos ficar em pé? E vamos rezar por aqueles que partiram antes de nós e rezar por aqueles que também que estão conosco. E imploremos ao Senhor nosso Deus que venha em auxílio de nossa humanidade com seu amor e sua bondade. Confiantes façamos nossas preces. Vamos dizer: Deus da luz,
atendei-nos. Deus da luz, atendei-nos.